Então, como eu estava dizendo, dando início aqui à nossa aula de ondas 2, mais precisamente o assunto que nós vamos trabalhar é a acústica, que nada mais é do que uma ramificação do assunto de ondulatória. A aula do dia 7 de maio de 2021, referente ao período letivo 2020.2, do curso de Engenharia Civil, terceiro período, do IFPB Campus Patos. Como eu disse, a gente vai trabalhar hoje com o assunto de ondas 2. O livro que nós estamos usando como base é o Fundamentos da Física do Halliday, também conhecido como Resnick, são os dois autores aí que compõem essa obra. E para que a gente possa, então, começar a falar a respeito desse assunto, é importante lembrar que em um outro momento nós já tratamos dos conceitos de ondas, tanto dos movimentos harmônicos simples, como também das características dos movimentos ondulatórios. Nós caracterizamos os tipos de onda, quanto à natureza, quanto à direção de vibração, quanto à direção de propagação, tá? Para que a gente possa, então, dar início a esse assunto de hoje, a primeira coisa que nós temos que saber é onde esse campo das ondas sonoras, também chamado de acústica, vai estar envolvido. E é um campo muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não só como entretenimento, né, na questão musical, dos instrumentos musicais, mas também tem aplicações práticas, inclusive para engenharia. Eu coloquei aí algumas imagens para vocês de aplicações dos conceitos e dos fenômenos acústicos que nós temos presentes, tá? Tanto na natureza, como também nas inovações tecnológicas elaboradas pelo homem. Nós temos aí a primeira imagem, a imagem de um sonar, né, que nada mais é do que um dispositivo que emite uma onda sonora e também capta essa onda sonora. Ele vai emitir essa onda sonora que vai se propagar em determinados meios materiais, como nós já sabemos. As ondas sonoras são mecânicas, então se propagam por meios materiais, mais precisamente no caso das ondas acústicas, né, das ondas sonoras, meios elásticos que possam ter um grau de elasticidade, tá? E quando atingem materiais rígidos, eles sofrem o fenômeno da reflexão. Então, o sonar ele tem a capacidade de detectar, de medir o tempo que leva para essa onda sonora ser refletida e retornar para o equipamento, e aí ele consegue fazer um mapeamento de obstáculos que nós temos naquela região onde o som está se propagando. É mais ou menos o mesmo princípio que acontece, por exemplo, com o morcego e o golfinho, que são dois animais que se movem, que conseguem se localizar no ambiente em que eles estão, através de sonares naturais. Eles emitem sons, emitem ruídos, emitem frequências sonoras que vão se propagar no meio onde eles se encontram, vão atingir determinados obstáculos e, ao retornarem por meio da reflexão, eles conseguem identificar que naquele local, naquela região, tem um obstáculo e aí eles podem caçar, podem desviar para evitar acidentes e assim por diante. Uma outra inovação tecnológica que nós também utilizamos os conceitos da acústica é a ultrassonografia, que é um exame que é basicamente feito para detectar, para formar imagens internas do nosso corpo, tá? Ele é muito utilizado, por exemplo, nos exames de gravidez, né? Para identificar ali se há uma boa formação ou uma má formação do feto, mas também é utilizado para identificar fraturas, para identificar corpos estranhos formados dentro do nosso corpo e assim por diante, beleza? Então vamos primeiro ler aqui o que seria, de uma forma geral, o estudo da acústica. As ondas sonoras necessitam de um meio elástico para se propagarem e não existe essa propagação no vácuo, por isso que elas são classificadas como mecânicas. No sólido, podemos ter ondas longitudinais ou ondas transversais, como os fluidos, líquidos e gases não suportam tensão de cisalhamento. Cisalhamento é aquela tensão que é feita, por exemplo, pela tesoura. Quando a tesoura, as duas lâminas da tesoura se sobrepõem de forma perpendicular ao eixo longitudinal do corpo, provocando aquele corte no papel, a força provocada por aquelas lâminas nós chamamos de força de cisalhamento. Como os líquidos e gases, eles não suportam, eles não resistem a esse cisalhamento, nós temos ali apenas ondas longitudinais ocorrendo nesses meios, tá? Então, em meios fluidos, como gases e líquidos, apenas ondas longitudinais. Em meios sólidos, como, por exemplo, a corda de um violão, como, por exemplo, uma haste de ferro, em que você pode acertar uma marreta, em que você pode dedilhar, no caso do violão, você vai gerar ali ondas transversais, que essas ondas vão produzir ondas sonoras, beleza? Então, nesse slide aí, como vocês podem ver, nós vamos analisar alguns elementos presentes nas ondas sonoras.
A imagem da esquerda é um esquema, né, de representação artística aí, onde nós teríamos a forma de identificar a propagação de uma onda sonora. Ela está numa imagem planificada, mas é importante lembrar que as ondas sonoras elas são tridimensionais. Portanto, elas se propagam por todas as três dimensões existentes, onde aquele fluido em que ela está se propagando está presente. Então, por exemplo, enquanto eu estou falando, alguém que estivesse posicionado acima de mim, na minha direita, à minha esquerda, abaixo, atrás ou à frente, conseguiria me ouvir. Então, o som que eu estou produzindo, ele se propaga nas três dimensões. Então, essa propagação que nós observamos nessa imagem, na realidade, é uma propagação esférica, tá? E aí nós temos esse S que está sendo representado aí, onde nós localizamos a fonte geradora dessa onda sonora, que seria, por exemplo, uma caixa de som, uma pessoa falando, ou qualquer outra fonte de frequência sonora, tá? Um outro elemento também que eu gostaria de destacar para vocês são essas linhas que eu representei de verde. Essas linhas que estão representadas de verde, nós vamos denominá-las de frentes de onda. O que seriam essas frentes de onda? A frente de onda é uma linha imaginária onde ela vai estar delimitando a região de por onde a onda ainda não se propagou, separando, distinguindo da região por onde ela já se propagou. Veja então que se essas ondas estão sendo geradas nessa fonte e estão se propagando radialmente para fora, se afastando da fonte, essa frente de onda está separando a região por onde ela ainda não passou da região por onde ela já passou. A outra frente de onda faz o mesmo papel. Ela delimita, ela separa a região por onde ela ainda não passou da região por onde ela já passou, tá? Então, cada frente de onda, ela vai representando, vai separando, vai delimitando a região por onde ela ainda vai se propagar da região por onde ela já se propagou, tá certo? Outro elemento também que nós temos que destacar nesse esquema são essas linhas representadas em vermelho, que eu vou denominá-las, que elas são reconhecidas como sendo os raios de onda, tá? Então, essas linhas representadas em vermelho, nós vamos chamá-las de raios de onda. Por que elas são chamadas assim? Porque quando nós temos uma fonte sonora, em que a fonte é pontual, por exemplo, as ondas elas vão se propagar de forma radial. Então, veja que as frentes de ondas formam esferas, e essas linhas perpendiculares a todas as frentes de onda, veja que em cada ponto de cruzamento, nós temos um posicionamento perpendicular entre o raio e a frente de onda, ela vai indicar a direção e o sentido para onde essa onda está se propagando. Então, como ela se propaga de forma esférica, os raios de onda são linhas imaginárias que partem da fonte de forma radial, indicando o sentido de propagação desta onda, tá certo? Nessa imagem à direita, nós temos já aí uma animação para nos dar a verdadeira noção, a verdadeira imagem de como essa onda se propaga. Veja que nós temos a sensação de que há uma movimentação de partículas. Mas se você fixar bem o seu olhar em uma dessas partículas que representam, por exemplo, moléculas de ar, que pode ser qualquer molécula formadora desse fluido, poderia ser também moléculas de água, você vai perceber que essa molécula não está se deslocando, ela não está saindo do lugar. Ela vai sim se mover, mas seguindo um movimento oscilatório. Ela vai, à medida que o som vai se propagando, à medida que a energia vai se propagando por meio da propagação da onda sonora, essas moléculas elas vão executando um movimento oscilatório, em que elas vão, ora, seguir no sentido da propagação, ora, no sentido contrário da propagação, gerando aí uma alternância entre momentos de compressão gasosa, em locais de compressão gasosa e rarefação gasosa. Então, é justamente dessa forma, entre alternâncias de compressão e rarefação, que nós temos aí a propagação da energia por meio das ondas sonoras, tá? Então, veja aqui que se você fixar uma dessas partículas, você vai observar que essa partícula está indo e voltando. E esse conjunto de partículas indo e voltando geram essa linha imaginária que nós conseguimos visualizar claramente, que nós chamamos de
frentes de onda. Nós temos aqui as frentes de onda se propagando e o raio de onda seria uma linha imaginária perpendicular a essas frentes, tá? Uma coisa interessante a se comentar é que à medida que essa onda vai se propagando e vai se afastando da fonte sonora, além do raio ir aumentando, nós temos também a curvatura vai diminuindo, que vai chegar um momento em que esse raio vai ser tão grande, que a superfície esférica vai ser tão grande, que se você pegar uma determinada região relativamente pequena, quando comparada com a superfície dessa esfera, essa região vai ser praticamente plana, tá? Que é o que acontece, por exemplo, com a Terra, e por isso dá margem para muitos aí suspeitarem, acreditarem até piamente, de forma errada, que a Terra é plana. Mas não, ela é uma esfera, ela tem um formato esferoide tão grande que na região em que nós estamos, a sensação que nos passa é que ela é plana, mas existem vários experimentos aí que provam que isso não é verdade, tá certo? Bom, feita a definição do que seria a acústica e identificados os elementos que nós vamos estudar ao longo dessa aula de hoje, aqui nós temos os tópicos que serão vistos, tá? Nós vamos começar entendendo e calculando a velocidade do som, de que fatores a velocidade de propagação do som depende, né, das características do fluido e tudo mais. Depois nós vamos estudar as ondas sonoras progressivas de forma mais detalhada. Vamos ver o que seriam os conceitos de intensidade e nível sonoro, tá? Também vamos estudar as fontes de som musicais, os instrumentos musicais, como é que as ondas, os sons são formados, e aí a gente pode separar os instrumentos musicais basicamente em dois formatos, em dois grupos, os instrumentos de sopro e os instrumentos de corda, que são esses que são basicamente os que a gente vai ter uma maior complexidade na formação sonora. Depois nós vamos estudar um fenômeno bastante interessante, curioso, que é o fenômeno do batimento. Vamos passar para o efeito Doppler, que também é um fenômeno muito utilizado em situações do cotidiano, que talvez vocês até pouco imaginem que esse efeito é utilizado, tem esse tipo de aplicação, e que a engenharia usa bastante, inclusive. E, por fim, nós temos aqui as velocidades supersônicas e as ondas de choque para finalizar a aula de hoje, tá bom? Então, seguindo aqui em diante, o primeiro item desses que eu acabei de citar para vocês é a velocidade do som. Para que a gente possa, então, estudar a velocidade do som, é importante que a gente perceba que existe um fator referente às características do meio por onde o som está se propagando, que vão interferir diretamente nessa propagação, na velocidade com que o som se propaga. Essa propriedade é a chamada módulo de elasticidade volumétrico. Módulo de elasticidade volumétrico. Como eu disse para vocês, o som, para se propagar em um meio, esse meio precisa ser elástico. Ele precisa conseguir se deformar justamente para permitir aquela movimentação oscilatória das partículas que compõem aquele meio. Os meios que têm essa característica perfeitamente são os fluidos, os líquidos e os gases. Por isso que é mais fácil o som se propagar nesse tipo de material. E a capacidade elástica, a capacidade de fluidez, quão essas partículas elas conseguem fluir, conseguem oscilar, retornar à sua posição original, nós chamamos isso de módulo de elasticidade volumétrica, que isso também depende da concentração de partículas naquela região. Então, o que seria esse B, o módulo da elasticidade volumétrica, representado pela letra B? É uma propriedade que determina o quanto um elemento de um meio muda de volume quando é submetido a uma pressão, força por unidade de área. Então, veja aí que nós temos duas grandezas físicas relacionadas para determinar esse módulo da elasticidade volumétrica. E aí nós conseguimos fazer algumas demonstrações, né, que eu vou me limitar a fazer essas demonstrações por questão de tempo, mas vou deixar aqui a indicação para vocês de um vídeo que vai ajudar vocês a entender essa formação, como é que essa equação é formada e por que essa equação que eu vou representar para vocês agora. Mas vamos tentar aqui entender de forma empírica como é que se calcula, como é que se obtém o B. O B, portanto, ele representa, como ele disse aqui, o quanto um elemento de um meio muda de volume quando é submetido a uma pressão. Então, esse B, ele vai depender da variação de pressão que é exercida sobre um corpo. Portanto, quando você aplica mais pressão ou menos pressão, você está provocando automaticamente uma variação do volume em relação ao volume inicial daquele corpo. Então, nós podemos representar isso dessa forma. É a variação da pressão que aplica diretamente uma variação no volume com relação
ao volume inicial desse corpo, ao volume total desse corpo. Como quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume, eu vou agregar a esta relação um sinal negativo para representar essa inversão das variações que ocorrem, tá certo? Então, esse seria o nosso B. Com isso, nós conseguimos aqui fazer um ajuste para perceber que esse B ele pode ser, portanto, representado, como nós temos aqui uma divisão de frações, por menos ΔP, estou repetindo a primeira fração, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, vezes V dividido por ΔV. Então, nós vamos utilizar bastante essa representação ao longo dessa aula de hoje, tá? Então, é uma expressão que vocês têm que estar guardada aí, porque em algum momento nós vamos precisar dela novamente. E aí, veja que nós temos, então, o B dependendo de duas variações. Quando a gente quer, então, pegar uma determinada região muito pequena de todo aquele fluido que nós estamos analisando, nós podemos aqui aplicar o conceito do limite em toda essa expressão. Então, o limite de menos ΔP vezes V sobre ΔV. Então, o limite em toda essa equação, só que com um ΔV tendendo a zero. Ou seja, quando eu tenho aqui uma variação do volume praticamente nula. Quando a gente aplica um limite de uma equação com uma das variações tendendo a zero, o que nós estamos aplicando nada mais é do que a derivada. Então, nós podemos reescrever esta expressão, chegando, portanto, à nossa equação final, onde esse B, esse módulo da elasticidade volumétrica do meio, ele vai ser menos V, já que o V não é uma variação, ele sai do limite, de dP dV. Portanto, é a derivada da pressão em relação ao volume do corpo, tá certo? Então, lembrando que esse V que eu estou representando aqui é o volume, tá? E aí nós podemos fazer algumas demonstrações para dessa relação chegar até a velocidade, onde essa velocidade vai depender do B, do módulo da elasticidade volumétrica. E aí, como eu disse, eu vou deixar aqui a indicação desse vídeo, que faz toda a demonstração para vocês, onde nós conseguimos concluir que a velocidade, o V, então veja a diferença aqui de representação para não confundir, esse V é o volume, esse V é a velocidade, ele vai ser a raiz quadrada do B, do módulo de elasticidade volumétrico, dividido pelo ρ, em que esse ρ é a densidade volumétrica do fluido onde aquela onda está se propagando. Então, para a gente não esquecer, eu vou colocar aqui uma observação, para ficar bem claro que o ρ é a densidade volumétrica, então é a massa total do fluido, dividido pelo seu volume, tá certo? Para que a gente possa, então, entender de onde vem essa equação, como eu disse, eu ia deixar aqui a indicação do vídeo para vocês. Esse é o vídeo do canal do meu amigo Douglas Gomes, talvez alguns de vocês até já conheçam, fez faculdade comigo, trabalhei com ele já também na escola, professor edutuber, tem um canal aí maravilhoso de física, recomendo bastante que vocês, sempre que tiverem alguma dificuldade de física, além do meu canal, que vocês podem recorrer, mas o meu canal é pequenininho, ainda está em fase de crescimento, é mais para ajudar os meus alunos, mas indico demais aí o canal do meu amigo Douglas Gomes, onde ele tem aí várias resoluções, demonstrações, experimentos. Além do mais, o cara é um artista nato. As lousas dele são maravilhosas, o cara desenha muito. Mas enfim, tá aí o vídeo da demonstração daquela equação da velocidade para vocês, certo? E aí, só para ficar aqui registrado, a velocidade é, portanto, a raiz quadrada do módulo de elasticidade volumétrico dividido pela densidade volumétrica daquela substância, tá certo? A substância na qual a onda sonora está se propagando. Bom, seguindo aqui em diante, nós vamos agora para o estudo mais específico das ondas progressivas, tá? As ondas sonoras progressivas. Nós temos aqui, como vocês podem observar, uma animaçãozinha em que a gente consegue perceber a fonte sonora, que fazendo o papel, por exemplo, daquela membrana das caixas de som que vibram para produzir aquele som que nós ouvimos, do batidão, do piseiro, do sertanejo, do forró, sei lá qual é do rock, sei lá qual é o estilo musical que você curte, mas à medida que ele vai vibrando, ele vai alternando entre compressões das partículas formadoras desse fluido e rarefações. Em cada ponto desse, em cada região dessa em que nós temos uma maior concentração,
portanto, uma maior densidade de partículas, nós vamos representar em uma onda transversal por meio da crista, tá? Então, nós temos aqui uma representação da propagação da onda sonora em uma onda, em um gráfico senoidal. Então, em cada concentração dessas partículas, nós temos aqui a crista. E em cada região de rarefação, nós temos o vale, tá certo? Então, como eu estava dizendo para vocês, nós temos aqui as alternâncias, onde a maior concentração das partículas é representada na crista e a menor concentração, os vales. Veja, então, que de uma crista para outra, nós temos o que a gente chama de comprimento de onda. Então, na propagação da onda sonora, de uma região de maior concentração para a seguinte, nós temos um comprimento de onda, tá? Esse comprimento de onda está representado aqui novamente, nessa imagem, onde a gente pode perceber que se eu for analisar nessa figura de baixo, nesse gráfico de baixo, apenas o movimento de uma partícula, essa partícula ela vai estar nessa posição, sendo a sua posição de equilíbrio, e à medida que a onda sonora vai se propagando, essa partícula ela vai tender a ser impulsionada para frente, e devido à capacidade elástica da substância, do meio por onde ela está se propagando, do meio que ela forma, inclusive, ela vai retornar até esse ponto mínimo devido à rarefação do fluido e também à redução da pressão naquela região. Então, a partícula ela tende sempre a ir de encontro, a ir em busca de regiões de maior pressão, para justamente se manter ali concentrada, tá? E aí nós vamos ter, então, o movimento oscilatório ocorrendo da posição de equilíbrio até esse afastamento máximo à direita e depois retornando até esse afastamento máximo à esquerda. Esses afastamentos máximos nada mais são do que as amplitudes, que nós já vimos estudando desde o capítulo de MHS, beleza? Seguindo aqui em diante, então, nós vamos agora fazer o estudo das duas informações que nós precisamos relacionar dessa análise, dessas imagens que nós acabamos de fazer. As duas equações que nós obtemos por meio do movimento oscilatório das partículas, fazendo assim com que o som se propague, são a equação do deslocamento da partícula, né? Então, a partícula ela vai estar ocupando uma determinada posição para cada instante de tempo, e também a variação da pressão, que vai variar de acordo com o eixo X e o tempo. Então, veja que nós temos aqui duas equações, duas funções que mostram o comportamento dessas grandezas, o deslocamento da onda sonora, o deslocamento da partícula e a variação da pressão de acordo com o eixo X e o intervalo de tempo. Então, para ficar bem claro, eu vou escrever aqui o que cada uma dessas equações representam. Esta representa o deslocamento. Esta representa a variação da pressão. Aí, continuando aqui fazendo a análise da equação, nós temos esse SM. O SM nada mais é do que a amplitude de deslocamento, então seria o deslocamento máximo, tá? Então, aqui seria a amplitude do deslocamento. E aqui nós teríamos a amplitude da pressão. Amplitude da pressão, ou seja, seria os intervalos de pressão máxima até pressão mínima, tá? Amplitude da pressão. Beleza? E esses valores intermediários aqui, que nós inclusive já conhecemos desde o capítulo de ondas, desde o capítulo passado, são os fatores, os termos oscilatórios. Então, tanto essa função que eu representei como uma função cosseno, e esta função que nós vamos já ver por que muda para uma função seno, essas funções, essas regiões, esses fatores da equação, nós vamos chamar de termos oscilatórios. Ou seja, são eles que mostram como é que as funções do deslocamento e da variação da pressão oscilam ao longo da posição, ao longo do eixo X e ao longo do tempo, tá? Então, vamos lá. Conhecendo já isso, sabendo dessas equações, nós vamos agora pegar aqui algumas informações que nós já conhecemos, como nós sabemos que o ΔP
ele é menos B vezes ΔV sobre V. Ah, Giovanni, não foi isso que nós vimos, tá? Nós vimos a equação do B, né, do módulo da elasticidade. Mas se você isolar o ΔP, você vai chegar até essa expressão. Outra coisa que nós também temos o conhecimento é que o volume de uma substância, o volume de um fluido contido, armazenado em um recipiente, ele pode ser calculado pela área de onde a onda sonora está se propagando, vezes o ΔX, que é a região por onde ele está se propagando. Assim como também, se você provocar uma variação do volume, essa variação do volume ele vai ser a área vezes a variação do deslocamento daquela propagação. Então, de posse dessas informações, nós vamos poder substituí-las na primeira equação e encontrar o seguinte, que o ΔP, ou seja, a variação da pressão, vai ser igual a menos B vezes, no lugar do ΔV, isso aqui é um vezes, tá, pessoal? No lugar do ΔV, nós vamos ter o A ΔS, e no lugar do V, nós teremos o A ΔX. Veja que o A está aparecendo no numerador e no denominador, podemos então simplificá-lo, e aí nós vamos ter que o ΔP vai ser menos B, onde, se o ΔS ele está variando com o X e o T, e o ΔX ele também varia com o T, nós vamos poder fazer aqui substituir essas variações pelo infinitesimal de variação, ou seja, seria a diferencial do S com relação ao X. E a gente chama de diferencial justamente pela dependência de duas variáveis dessas grandezas, do X e do T, tá? E aí, fazendo aqui, então, a derivada da equação do S, nós vamos ter que o ΔP vai ser, portanto, derivando tudo isso aqui, vai ser menos B, tá? Ou menos B que já tinha na equação, agora sim, efetuando a derivada, seria, tá? Porque ao derivar o cosseno, eu tenho que fazer uma derivada parcial, e aí eu derivando a parte interna com relação a x, vai ficar só o k, como esse termo não depende de x, fica zero. Então, o k sai, SM, que já estava na equação, vezes agora a derivada do cosseno, que é o menos seno, tá? Então, como a derivada do cosseno é menos o seno, o menos está aqui, então eu já posso apagar esse menos e ficará mais seno de kx menos ômega t, beleza? Para eu não ter que reescrever essa equação, eu vou copiar essa equação aqui, eu vou ter que continuar a demonstração e vou colar aqui. Então, tá aqui a equação que eu já tinha encontrado. De posse dessa equação, nós vamos agora fazer o seguinte. O ΔP, ele é igual a B, K, S, M. Isso, o ΔPM. Se você comparar essa equação, voltando aqui rapidinho, se você comparar essa equação com essa equação, você consegue perceber que a amplitude de pressão, ele é esse BKSM. É isso que eu estou escrevendo aqui, ó. A amplitude da pressão, que é o ΔPM, é o BKSM. Aí, como nós já vimos no capítulo passado, esse K, ele é a frequência angular dividido pela velocidade de propagação da onda, tá? E também essa velocidade de propagação, nós já vimos que é a raiz de B sobre ρ. Isso aqui nós já vimos nesse capítulo agora. Com isso, então, vou substituir nessa equação e encontrar que o ΔPm, a amplitude da variação de pressão, vai ser igual a V ao quadrado. Então, ó, o B, né, que passa na raiz para o outro lado, fica V ao quadrado vezes ρ. Então, no lugar do B, V ao quadrado vezes ρ, vezes o K, vezes a amplitude de deslocamento, tá? Como nós vamos ter aqui o K sendo ômega sobre V, eu vou substituir no lugar do K. Vai ficar ΔPm, a amplitude da variação da pressão, vai ser V ao quadrado, ρ, no lugar do K, ômega v sobre V, vezes a amplitude de deslocamento.
Veja que nós temos velocidade no numerador e no denominador. Então, vou simplificar a do denominador com uma das velocidades do numerador. E aí nós vamos encontrar que esse ΔPm, ou seja, a amplitude da variação da pressão, o ΔPm, ele vai ser o V ρ ômega SM, tá? Então é assim que a gente faz para relacionar a amplitude de pressão com a amplitude de deslocamento, por meio da velocidade, do ρ e do ômega, tá? Então essa é a equação que nós gostaríamos de encontrar. E aí eu tenho aqui esses dois gráficos que mostram exatamente o gráfico daquela função do deslocamento, é um gráfico senoidal, tá? E aqui, eu tinha esquecido de mostrar para vocês o porquê que mudou do cosseno para o seno. Tá aqui o seno aparecendo. Tinha dito que ia mostrar, né? Então tá aqui a mudança do cosseno para o seno, que foi justamente derivando a função cosseno. Então nós temos aqui o gráfico que representa a função do deslocamento, aqui o gráfico que representa a função da variação da pressão. Veja que nós temos aqui essa amplitude da variação da pressão, dependendo da amplitude do deslocamento, por meio desses três fatores, da velocidade, da densidade volumétrica e da frequência angular. Beleza? Passando aqui para o próximo ponto, né, para o próximo tópico da nossa lista, nós vamos falar agora um pouco a respeito da intensidade e do nível sonoro. O que é que a gente chama de intensidade sonora? A intensidade sonora não pode ser confundida com o volume sonoro, que é aquele que muitas vezes nós nos referimos quando a gente vai ali pedir para aumentar o volume, diminuir o volume, mesmo não sendo o termo muito adequado para a acústica, mas é quando a gente se refere para ir lá aumentar um pouco a intensidade sonora, diminuir porque a gente não está conseguindo ouvir, ou então porque está incomodando, tá? Então, uma coisa é a intensidade sonora, outra coisa é o volume sonoro. A intensidade sonora é aquela que é emitida pela fonte. O volume sonoro é aquele que é percebido pelo receptor. E a diferença ocorre justamente porque muitas vezes isso depende da capacidade auditiva, que muitas vezes já está comprometida pela idade, porque você submeteu a sua audição a tempos muito prolongados, a fones de ouvido, por exemplo. Também depende da interferência do meio ao redor na propagação daquele som até o receptor. Enfim, o que nós vamos estudar aqui é a intensidade sonora, não o volume sonoro, beleza? E, por definição, essa intensidade sonora, ele nada mais é do que a concentração da potência, que é a energia que se propaga ao longo do intervalo de tempo, então, da potência sonora daquele equipamento, naquela região por onde ele está distribuído. Entenda que à medida que o som vai se propagando, ele vai se distribuindo naquela casca esférica, que nós chamamos de frente de onda, e quanto maior aquela casca esférica, mais distribuído, mais espalhado é o som, a energia sonora. Então, por isso que à medida que vai se aumentando aquela área, vai se diminuindo a intensidade sonora, você vai ouvindo o som cada vez mais fraco, menos intenso, porque ele vai se espalhando por regiões maiores. Então, quando você está, por exemplo, numa rave, numa festa, quando a gente estava e podia, né, estar numa festa, quanto mais próximo você está do paredão, mais intenso você percebe o som. Quanto mais distante, menos intenso. Justamente porque à medida que ele vai se propagando, ele vai se espalhando por frentes de onda de áreas cada vez maiores, e aí você vai ter a intensidade percebida naquele ponto também menor, tá certo? E aí é importante lembrar, lá da mecânica, que a potência, ela é definida, a potência instantânea, pela força aplicada em um corpo vezes a velocidade que ele se encontra naquele momento, a velocidade instantânea, tá? Como essa potência ele vai depender de dois fatores, que é o eixo x de propagação da onda e o tempo, para cada posição do eixo x, dependendo do tempo, eu vou ter uma potência maior ou menor devido àquelas oscilações das partículas, né? Então, nós vamos ter aqui essa potência sendo calculada pela força, que também vai estar em função de x e de t, vezes a velocidade, que nada mais é do que a diferencial da posição, que também depende de x e t, com relação ao tempo, tá? Então, isso aqui nada mais é do que a velocidade. Sendo assim, essa potência em função de x e t vai ser igual. O que é a força? Nós já vimos lá na hidrostática que a pressão em um fluido é calculada pela força dividida pela área. Então, a força distribuída por uma área.
Então, se você passar a área para o outro lado, você vai ter que a força é a pressão vezes a área. Então, no caso aqui, a variação de pressão, o quanto de pressão você está aumentando. Portanto, a área vezes a variação da pressão, que nós já vimos que depende também de x e t, vezes a diferencial de S em função de x e t dt, vai ser a expressão da potência, tá? Passando essa área para o outro lado, nós vamos ter que a potência em função de x e t dividido pela área, passando a área para o outro lado dividindo, vai ser igual à variação da pressão vezes a derivada parcial de S em função de x e t dt. Beleza? Com essa informação, nós vamos ter que, por definição, se a intensidade sonora é a potência dividido pela área, e a potência dividido pela área corresponde a essa expressão, então nós já podemos logo substituir por ΔP vezes, fazendo a derivada parcial ds em função de x e t dt, pode ser escrito como ds em função de x e t dx vezes dx dt. Tá certo? Então, o que eu fiz foi simplesmente fazer a derivação parcial. E aí nós vamos poder, com isso, fazer a derivada daquela equação lá da posição que nós já vimos, né? Então, se você derivar o S em função de x, você vai encontrar a equação do impulso, da intensidade, a equação da intensidade sonora. Então, a equação da intensidade sonora vai ser, portanto, efetuando aquela derivação, 1 meio de ρ v ao quadrado K ômega SM ao quadrado. Lembrando que esse SM é a amplitude de deslocamento. Então, essa é a equação que nós utilizamos para medir a intensidade sonora, em termos da densidade volumétrica, da velocidade de propagação, do K, que é aquele K lá que representa o número de onda, o ômega, que é a frequência angular, né, a frequência, a velocidade angular, no caso lá do NHS, e o deslocamento, a amplitude de deslocamento lá da onda, beleza? Bom, seguindo aqui em diante, nós vamos poder então concluir que, no caso da variação da intensidade com a distância, se você pegar aqui uma posição qualquer dessa região por onde a onda sonora está se propagando, você vai ter essa região distanciada da fonte de um valor R, que eu estou chamando de R porque nada mais é do que o raio da esfera onde se localiza esse ponto onde eu quero determinar a intensidade sonora, e como por definição a intensidade sonora é a potência da fonte dividido pela área na qual ela está distribuída, aqui como nós temos uma esfera, a área da esfera é 4πr2, a área da casca esférica. Então, substituindo, nós temos que a intensidade sonora é calculada pela potência da fonte dividido por 4πr2, tá? Essa é a equação que representa a intensidade sonora em função da posição, e não em função daqueles fatores como o número de onda, a frequência angular, como nós vimos no slide anterior. Bom, falando agora a respeito do nível sonoro, né, em que esse nível sonoro vai ser representado por essa letra grega beta, ela é representada como uma relação entre a intensidade sonora e a intensidade de referência. Os nossos ouvidos, eles não conseguem ouvir todas as intensidades sonoras. Ele tem um limite, tá? Em que a intensidade mínima que nós conseguimos perceber, nós chamamos de intensidade de referência. Então, o I mínimo, ele vai corresponder a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Essas são as unidades que nós utilizamos para mediar intensidade sonora, a unidade da potência no sistema internacional e a unidade da área. Então, potência pela área é a intensidade sonora. E essa é a intensidade mínima que o nosso ouvido ele consegue detectar. Menos que isso, em média, os nossos ouvidos não conseguem perceber. Então, apesar de estar sendo produzido um som, a gente não consegue perceber menos que 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E aí, quando você compara, como você percebe que essas intensidades elas têm valores muito grandes, para a gente não precisar estar trabalhando com números muito extensos, com muitos algarismos, foi criado aí a grandeza, a relação, a medida de nível sonoro, que nada mais é do que uma comparação
da intensidade que está sendo emitida com a intensidade de referência. Então, deixa eu só escrever aqui para ficar claro e todo mundo saber que isso é a intensidade de referência. Tá? Então, quando a gente compara, quando a gente vê quantas vezes aquela intensidade é maior ou até menor que a intensidade de referência, nós temos ali já o início da determinação do nível sonoro. Só que, quando a gente faz essa comparação, ainda assim nós vamos ter um número muito extenso. Então, para que a gente pegue apenas a potência daquela quantidade de vezes que a intensidade observada é maior do que a intensidade de referência, nós aplicamos aqui a função do logaritmo. Então, o logaritmo na base 10 da comparação, da relação, da razão entre a intensidade e a intensidade de referência é o que nós chamamos de nível sonoro. Só que essa intensidade ela é muito pequena, então ficaria muitas vezes em números quebrados, tipo 0,1, 0,2. Então, para não se obter números quebrados, nós utilizamos, ao invés da unidade convencional, da unidade no sistema internacional, que para o nível sonoro, essa unidade é para o SI, a unidade de Bell, né, em homenagem ao cientista que fez aí os estudos da acústica, nós utilizamos um submúltiplo do Bell, que é o decibel. Então, os decibéis, eles nada mais são do que o Bell dividido por 10, tá? Então, se você dividir o Bell por 10, você vai ter aí o decibel. Então, o nível sonoro medido em decibéis é 10 vezes o logaritmo de I sobre 0. E é assim que a gente determina o nível sonoro de um som que está se propagando numa determinada região, tá? Uma característica que nós temos que destacar aqui, além de outras características, como a intensidade sonora, que nós já medimos, como também a altura sonora, que essa altura é determinada pela frequência do som. Um som alto, diferente do que a gente fala no dia a dia, não é aquele som de grande intensidade. Um som de grande intensidade ele é classificado como um som forte. E um som de baixa intensidade ele é classificado como som fraco, tá? Então, um som alto, ele não é um som forte de grande intensidade. Um som alto é um som de grande frequência. Então, um som alto de grande frequência é um som agudo. E um som baixo, de baixa frequência, é um som grave. Então, a gente pode aí classificar o som diante de várias características. Altura, de acordo com a frequência. Um som de alta frequência, um som alto é um som agudo. Um som baixo é um som grave. Podemos também classificar quanto à intensidade. O som ele é forte, se a intensidade é alta, e um som é fraco, se a intensidade é baixa. E uma outra classificação que a gente pode ter também é com relação ao timbre. O timbre também é uma característica que nos permite diferenciar os sons. Veja que se você tocar a mesma nota musical em instrumentos sonoros diferentes, por exemplo, num violão e num piano, se você tocar exatamente a mesma nota musical, você vai estar produzindo a mesma frequência, você pode estar produzindo a mesma intensidade sonora, ajustando ali a potência daquele equipamento, mas você consegue diferenciar a nota tocada pelo violão da nota tocada pelo piano, porque o formato do som é diferente. E esse formato do som é chamado de timbre. Então veja que quando nós acionamos um diapasão, né, que é aquele instrumento de ferro que serve nesse formato em Y, que ele ajuda, por exemplo, a afinar um violão, a afinar instrumentos musicais. Quando nós acionamos um diapasão, quando nós tocamos uma flauta na mesma nota musical do diapasão, na mesma frequência, pronunciamos a letra A, ou tocamos um violino também na mesma nota musical, nós temos aqui a mesma frequência. Veja que nesses intervalos de tempo nós tivemos a mesma quantidade de comprimentos de onda produzidos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então nós temos a mesma nota musical, porém o formato da onda é diferente, que nos permite distinguir os timbres diferentes de cada fonte produtora daquele som que está sendo gerado, certo? Então isso é a característica que nós denominamos de timbre.
Seguindo aqui em diante, nós vamos agora tentar entender como é que funcionam os diferentes tipos de instrumentos musicais. Nós temos aí os instrumentos de corda e os instrumentos de sopro. Os instrumentos de corda, de uma certa forma, nós já estudamos no capítulo passado. Nós já vimos que as ondas produzidas nas cordas vão sofrer múltiplas reflexões, gerando o que nós chamamos de ondas estacionárias, e aquelas ondas estacionárias vão ter formatos que nós denominamos de harmônicos. Então, cada harmônico tem uma quantidade de ventres formados, dependendo ali da frequência com que está sendo tocado aquele som. Nós vamos agora fazer análise dos tubos sonoros, que é onde entram aí os instrumentos de sopro, flauta, clarinete, trompete e assim por diante, tá? A gente pode separar esses tubos sonoros de duas formas. Eles podem ter as duas extremidades abertas ou pode ter uma das extremidades fechadas. Eu não fiz a análise das duas extremidades fechadas porque se assemelha às cordas sonoras. Então, o estudo é igual. Eu vou fazer aqui a análise apenas daqueles que a gente não conhece, tá certo? Então, começando pelos tubos sonoros que têm as duas extremidades abertas. Nós percebemos que nessas regiões em que nós encontramos um nó, nós temos uma região de maior concentração de pressão, uma maior aplicação de pressão. Existe um experimento chamado de tubo de Cannet, que ele espalha partículas de pó, né, pode ser grãos muito levinhos, pode ser bolinhas de isopor, por exemplo, que quando uma onda sonora se propaga nesse tubo, a gente percebe a formação de montinhos, de morrinhos daquela partícula nessas regiões de maior pressão, tá? Então, nós temos aqui essas regiões onde seria a maior concentração daquelas partículas e essas regiões onde nós não teríamos. E aí a gente pode representar esses formatos por meio dessas linhas imaginárias, beleza? Que seriam ali as cristas e os vales das ondas transversais, beleza? Então, nós vamos denominar, nesse primeiro exemplo, o que nós vamos chamar de primeiro harmônico, nesse segundo, o segundo harmônico, o terceiro harmônico e o quarto harmônico. O que é que a gente pode perceber aqui? Que essa representação ela está partindo de uma crista e finalizando num vale. Ah, mas eu quero representar outra linha. Tudo bem. Está saindo de um vale e indo até uma crista. Veja que para completar um comprimento de onda, ela teria que ir de um vale até um próximo vale, ou de uma crista até a próxima crista. Se está indo de um vale de uma crista a um vale, ou o contrário, então é porque nós temos aqui apenas metade de um comprimento de onda. Ou seja, o tamanho do tubo, o comprimento do tubo todinho, que eu vou chamar de L, está representando apenas meio comprimento de onda. Já no segundo harmônico, nós temos indo de uma crista para um vale e novamente para uma crista. Então, meio comprimento de onda, outro meio comprimento de onda. Ou então, de um vale para uma crista para outro vale. Então, meio comprimento de onda mais meio comprimento de onda. Isso quer dizer que o comprimento do tubo ele está representando 2 meios comprimentos de onda. Ah, Giovanni, mais 2 meios comprimentos de onda. Não é um comprimento de onda? Sim, é um comprimento de onda. Mas vocês vão já entender por que é melhor representar desta forma. No terceiro harmônico, nós temos, saindo da crista, indo para um vale, 1 meio comprimento de onda. Chegando em uma crista novamente, 2 meios comprimentos de onda. Mais uma vez no vale, 3 meios comprimentos de onda. Então, o comprimento do tubo está representando 3 meios comprimentos de onda, tá? E por fim, o quarto harmônico, o comprimento do tubo, é representado por 1 meio comprimento de onda, 2, 3, 4. Então, 4 meios comprimentos de onda. Pessoal, com as observações que eu acabei de fazer para 4 situações de tubos sonoros totalmente abertos nas duas extremidades, o que é que a gente pode concluir? Que o L, ou seja, o comprimento do tubo, ele pode ser representado por N sobre 2 comprimentos de onda, em que esse N, ele nada mais é do que o número de harmônicos, ou seja, a quantidade de nós que nós temos em cada harmônico. Veja que no primeiro harmônico nós temos um nó, no segundo harmônico, 2 nós, no terceiro harmônico, 3 nós, no quarto harmônico, 4 nós. Então, a quantidade de nós é o que nós chamamos de N, e esse N ele pode assumir valores correspondentes ao conjunto dos naturais. Então, o N pode ser 1, 2, 3, 4, de acordo com o harmônico que nós estamos analisando, tá certo? Dessa expressão, então, a gente conclui que o comprimento de onda vai ser
2L sobre N, tá? Onde esse comprimento de onda ele pode ser substituído na equação da velocidade, que lembrando, a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. E também é a raiz quadrada da força tensora, né, no caso de uma corda, sobre a massa específica. Como a gente não está trabalhando com corda, vai ficar apenas o comprimento de onda vezes a frequência. Substituindo, então, nós vamos ter que a velocidade vai ser igual a 2L sobre N vezes F, e a gente pode isolar o F para descobrir qual é a nota que está sendo tocada naquele tubo sonoro, que é representado pela frequência. Então, a frequência vai ser NV sobre 2L, e a gente consegue determinar ali qual é, então, a nota musical. Beleza? É assim que a gente determina a frequência em um tubo sonoro totalmente aberto. Vamos ver agora como é que seria num tubo sonoro fechado em uma das extremidades. Nós temos aqui a formação do primeiro harmônico, tá? Nesse primeiro harmônico, nós temos apenas um nó. No próximo harmônico, nós temos aqui, apesar de termos dois nós, nós temos aqui nesse primeiro harmônico a formação de um apenas saindo do meio para uma crista, ou do meio para o vale. Veja que ele não consegue completar nem meio comprimento de onda, é a metade disso. Então, nesse primeiro harmônico, nós temos que o comprimento do tubo, ele corresponde à metade de meio comprimento de onda, que é um quarto. Então, um quarto do comprimento de onda. Já nesse próximo, nós temos esse mesmo trecho, mais outra vez ele e outra vez novamente. Então, são 3 trechos correspondentes ao primeiro. Ou seja, nós não temos um segundo harmônico. Nós vamos passar direto para o terceiro harmônico. Nesse tipo de instrumento, não é possível formar harmônicos pares. Então, do primeiro para o terceiro, nós temos a formação no comprimento do tubo de 3/4 do comprimento de onda. No quinto harmônico, nós temos 5/4 do comprimento de onda. E no sétimo harmônico, nós temos o comprimento do tubo, 7/4 do comprimento de onda. Com essas informações, nós conseguimos concluir que o N, o L, né, o comprimento do tubo, ele vai ser representado por N sobre 4 do comprimento de onda. Só que um detalhe, esse N não pode ser qualquer número natural, ele só pode assumir valores ímpares. Então, esse N, ele só pode ser 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Substituindo de novo essa expressão, né, isolando primeiro o comprimento de onda, nós vamos ter então que o lambda vai ser igual a 4L sobre N, e substituindo na expressão da velocidade, nós vamos ter que a velocidade vai ser então 4L sobre N vezes a frequência. Aí, para determinar a frequência, que é a nota musical emitida nesse instrumento, essa frequência vai ser calculada por NV sobre 4L. Essa é a expressão que nos permite determinar a nota que está sendo tocada naquele instrumento, tá? Veja que esse tipo de situação ela é muito importante para que a gente possa determinar, por exemplo, a profundidade de um túnel, tá? Se você tiver aí um buraco, uma cacimba, um poço, em que você quer determinar a profundidade, você pode produzir uma onda sonora. E aí, dependendo da frequência do som dentro desse tubo, você consegue determinar o seu comprimento. Então, você mede ali com o equipamento a frequência do som que está sendo produzido ali, e aí você vai ter o comprimento do tubo que você vai ter, você vai poder calcular, certo? Então, é um dos instrumentos, é uma das finalidades de a gente fazer essa determinação. Bom, agora nós vamos trabalhar aqui com um fenômeno que nós denominamos de batimento, tá? Para que a gente possa entender o que é o batimento, eu vou começar mostrando para vocês esse vídeo, que como o nosso tempo aqui já está um pouco estourado, eu vou adiantar esse vídeo em alguns momentos. Então, prestem bem atenção, porque eu não vou passar esse vídeo por completo, mas vocês podem assistir em outro momento. Esse vídeo está no canal Mago da Física, também no meu colega de profissão, o professor Amadeu, que inclusive é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Recomendo também bastante o canal dele, já é um canal mais voltado para experimentos físicos, tá? Então fica aí também mais uma outra dica de canal para vocês conhecerem. Vamos lá então conhecer aqui o professor Amadeu, Mago da Física. Adiantar aqui um pouquinho o vídeo. Oi,
da física vai trazer um experimento em que a gente vai trabalhar o processo de fenômeno de interferência, ressonância e batimento. Trata-se de um diapasão. Esse diapasão é um diapasão didático, certo? Em que, quando colocado a vibrar, vai vibrar com uma frequência de 440 Hz, que equivale à nota Lá. Então, se eu bater aqui nesse diapasão, ele oscila e esse efeito sonoro é causado pela oscilação. Tanto é que, se eu impedir de oscilar, ele deixa de emitir o som. Tá? Então, novamente. Bom, esse efeito fica interessante, na realidade, quando eu coloco 2 diapasões. Certo? Então, no momento que eu coloco um para vibrar, tá? Eu posso regular a sua frequência mudando a distribuição de massa desse diapasão. Tá? Então, aqui desse jeito, posso alterar a sua frequência. O processo de ressonância se dá pelo fato de haver uma transferência de energia sempre que a frequência de um sistema oscilante é igual à frequência de outro sistema que pode entrar em oscilação. Nesse caso aqui, quando eu retiro as 2 presilhas, os 2 diapasões têm a mesma frequência. Então, se eu colocar um deles a oscilar... Ô, pessoal, percebam que na hora que ele segurou o primeiro, o segundo estava vibrando, produzindo som. Isso a gente chama de ressonância, que é aquele mesmo fenômeno lá da ponte de Tacoma, que nós estudamos na aula passada. Só que aí a ressonância acústica. Outro processo que a gente pode mostrar também, já que esse processo é considerado ressonância, porque um vibrou, transferiu energia para o outro, porque a frequência desse é igual a desse aqui. Tá? Então, outro processo que eu posso fazer é um processo de interferência quando eu gero 2 ondas, por exemplo, de frequências diferentes. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas na hora que ele acrescentou a massa no primeiro diapasão, ele mudou a frequência do som emitido. Quando ele tocou os 2 diapasões, nós temos ali ondas sonoras se propagando no mesmo meio com frequências diferentes. Essa interação de 2 ondas sonoras de fontes distintas e de frequências diferentes, nós chamamos de interferência. E aí essa interferência ela pode ocorrer de 2 formas. Primeiro, ela pode ser construtiva, se eu tiver um encontro em determinadas posições de mesma situação. Então, por exemplo, se eu tiver naquele ponto um encontro de compressão máxima das 2 ondas sonoras, interferência construtiva. Encontro de rarefação máxima, interferência construtiva. E pode ser destrutiva se eu tiver um encontro de rarefação máxima com um encontro de compressão máxima na outra. Então, se a onda sonora produzida por uma estiver naquela região comprimindo as partículas, e a onda sonora produzida pela outra fonte estiver rarefazendo, o efeito de uma vai anular a outra, porque as partículas são as mesmas. Então, nós temos naquele ponto um ponto de interferência destrutiva, tá? Mas o que nós vamos perceber é que vai gerar uma frequência, uma onda sonora resultante. Essa interferência gera uma onda sonora resultante. E aí, se a frequência dessas ondas sonoras forem muito próximas, distintas, porém muito próximas, vai gerar uma alternância de interferências construtivas e destrutivas, aumentos de amplitudes e anulações de amplitudes, de forma a gente perceber essa oscilação, essa vibração sonora com alternâncias em anulação de som e produção sonora. A essa alternância nós chamamos de batimento. Ele vai tocar novamente para vocês perceberem. Então, percebendo que o som, a gente percebe a vibração sonora. Essa vibração sonora é o que nós chamamos de batimento, tá? Então, o batimento é o efeito provocado pela interferência, quando 2 sons são produzidos, têm frequências distintas, porém muito próximas, tá? E a gente vai já estudar esse mas nesse momento ocorre batimento. O que a gente chama de física de batimento. São 2 ondas geradas com frequências próximas uma da outra. Certo? E cada vez que eu altero isso aqui, eu posso reduzir o batimento. Por exemplo, agora... Estão percebendo que a frequência agora diminuiu, né? Está mais espaçado a alternância entre a anulação do som e a aumento da intensidade. Olha agora como interessante. Tá? Quando os 2 estiverem oscilando com a mesma frequência. Agora não tem batimento porque a frequência é igual. Beleza? Então, pessoal,
Para que a gente possa entender como é que funciona o batimento, eu trouxe para vocês aqui um simuladorzinho. Pronto, ó. Então nós temos aqui, ó, dois sons se propagando aqui no mesmo meio, tá? A diferença de frequência entre eles é de 0,06 Hz, e aqui nós temos a onda resultante, beleza? Veja que em determinadas regiões as ondas elas se coincidem. Nessas regiões de coincidência nós temos uma interferência construtiva. E em determinadas regiões essas ondas elas são exatamente opostas. A crista de uma está exatamente onde está o vale da outra. Então nessa região nós temos uma interferência destrutiva. Claro que nós temos regiões intermediárias, mas de onde nós temos construção máxima para onde nós temos a interferência destrutiva máxima, nós temos essa alternância, que é justamente onde gera aquela vibração sonora, que nós chamamos de batimento, tá? À medida que eu vou alterando aqui, ó, a diferença na frequência, quanto maior a diferença na frequência, maior é a frequência do batimento, quanto menor a diferença da frequência, menor é a frequência do batimento. E é justamente essa diferença que vai determinar a frequência do batimento. Se eu aumentar a diferença, aumenta a frequência do batimento. Diminuir a diferença, diminui a frequência do batimento. Porém, a frequência sonora, o som produzido aqui, ele é diferente dos sons que estão interferindo, estão interagindo. Essa frequência produzida, chamada de frequência resultante, é obtida pelo valor médio das duas frequências que estão ali interagindo, certo? Então é isso que nós entendemos por batimento. Agora nós vamos finalizar com o estudo do efeito Doppler, tá? Através desse simulador que eu trouxe para vocês. Então, como vocês podem observar aqui, a gente tem como controlar a velocidade. Na realidade, ele seria a velocidade da fonte, mas a gente pode interpretar como uma velocidade relativa, tá? Então, tanto pode ser interpretado como a velocidade da fonte com relação ao observador, como também a velocidade do observador com relação à fonte. Então, primeiramente, eu coloquei essa velocidade parada, né? O corpo está parado. E aí, quando a gente inicia aqui o simulador, a gente percebe que para todos os lados de onde essa onda está se propagando, a frequência recebida vai ser a mesma da frequência emitida. A frequência com que essas frentes de onda atingem um determinado ponto é a mesma frequência com que elas estão sendo produzidas, tá? Mas a partir do momento em que a gente altera a velocidade relativa entre a fonte e o observador, por exemplo, eu posso colocar aqui uma velocidade maior, a gente começa a perceber que se o observador estiver na região para onde a fonte está se aproximando, então se tiver uma velocidade de aproximação, as frentes de onda elas têm comprimentos menores. E havendo comprimento menor, se tem a mesma velocidade de propagação, já que é o mesmo meio, nós vamos ter também uma frequência maior. Então, à medida que diminui o comprimento de onda, aumenta a frequência. Já na região de onde está havendo um afastamento, se tivesse um observador nessa região, nós temos um comprimento de onda maior. Isso também implica uma mudança na frequência. A frequência vai ser menor. Então, na região para onde a fonte está se aproximando, nós temos a produção, a percepção de um som mais agudo, e para onde da região da qual a fonte está se afastando, a percepção de um som mais grave, tá? Esse efeito é chamado de efeito Doppler, onde a gente consegue efetuar o cálculo por meio dessa expressão. E a gente consegue calcular essa frequência percebida pela relação da frequência emitida e a razão de duas velocidades relativas. A velocidade relativa do som com relação ao observador e a velocidade dividido pela velocidade do som com relação à fonte, tá? Perceba que essa velocidade relativa é uma subtração vetorial. Então, para não tratar de vetores aqui, eu vou colocar para vocês uma observação de como é que se é calculada essa velocidade relativa, tá? Então, nós temos aqui a velocidade relativa, ele é calculado pela soma ou pela diferença da velocidade do som com a velocidade do observador e da velocidade do som com a velocidade da fonte. Quando é que nós vamos, por exemplo, somar? Nós vamos somar quando essas velocidades têm sentidos opostos. E quando é que nós vamos subtrair? Quando essas velocidades têm sentidos iguais, tá? Então é essa relação que nós vamos usar. Veja que o observador e a fonte, eles não precisam necessariamente estar se movendo os dois. Pode ser que a fonte esteja parada e o observador se movendo. Pode ser que o observador esteja parado e a fonte se movendo. Mas se os dois estiverem em movimento, é assim que a gente vai calcular. Então você pega aqui para onde o som está se propagando e define esse como sendo o referencial. Se o observador estiver se movendo no mesmo sentido,
você subtrai. Se o observador estiver se movendo no sentido oposto, você soma. De novo, em relação à velocidade do som, se a fonte estiver se movendo no mesmo sentido, você subtrai. Se a fonte estiver se movendo no sentido oposto, você soma. E aí você calcula, sim, a frequência percebida, tá bom? Para fechar, então, para finalizar a nossa aula, nós temos aqui as velocidades supersônicas, que é quando a fonte sonora atinge uma velocidade superior à do próprio som, tá? Então, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de cone de Mach. Como vocês podem observar, nós temos a formação dessa imagem, né? Não sei se vocês já viram vídeos como esse que eu vou apresentar para vocês aqui agora. E nesse vídeo, ele mostra esse cone de Mach sendo gerado justamente pela variação da compressão e da rarefação quando a fonte sonora passa, quando a fonte que está produzindo aquele som passa por aquela região e gera essa diferença brusca de compressibilidade das partículas. E aí nós temos aí a formação desse cone de Mach. E aí você já, para quem assiste aí a série do Flash, já deve ter ouvido aí os termos Mach 1, Mach 2, Mach 3, que é justamente o número de Mach que representa aí quantas vezes a velocidade da fonte é maior do que a velocidade do som, beleza? Então, esse número de Mach, como vocês podem ver aí no vídeo, né? A formação dessa mesma imagem da figura que eu coloquei para vocês, esse número de Mach, ele nada mais é do que a razão entre a velocidade da fonte com relação à velocidade do som, é o que nós chamamos de número de Mach. Beleza? Então é isso, pessoal. Com isso a gente finaliza, a gente fecha aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.